com essa trama, não seria uma surpresa vermos que os atores, muitos com uma carreira cheia de sucessos, passassem por poucas e boas para gravar cenas ainda mais violentas que aquelas que vimos em Game of Thrones. E claro que não podíamos deixar de trazer todas as informações sobre a maior produção da atualidade. Então, pega a pipoca e arruma a postura, porque vamos conversar sobre as cenas mais difíceis de serem gravadas de House of the Dragons. Eu sou Laís e você está no canal Team Vídeos. Tudo pelo trono. Foram cerca de 10 meses gravando House of the Dragons para que o público recebesse um resultado no mínimo impecável. Com tanto tempo em set, seria quase impossível que os atores não criassem laços de amizade que ultrapassassem os limites das gravações. Isso é ainda mais forte entre os atores juvenis. Millie Alcock, que interpretou a versão mais jovem de Rhaenyra Targaryen, e Emily Carey, que faz a Alicent Hightower adolescente, não contracenaram com outros atores da mesma idade no set. E como tinham pouca experiência atuando anteriormente, precisaram encontrar uma na outra o porto seguro que buscavam para ter uma experiência positiva. As cenas eram difíceis e prolongadas, repetidas dezenas de vezes para chegarem à perfeição que o público esperava, sem falar das cenas íntimas que as duas precisaram realizar. Com isso, a amizade se tornou irmandade e elas puderam oferecer suporte mútuo durante o processo. Então, quando precisaram criar cenas em que as suas personagens se odiavam, ambas encontraram dificuldade para dar autenticidade, mas não podemos negar que, independentemente da dificuldade, as duas fizeram um belo trabalho. Nice. Inspiração. House of the Dragons conta com uma mudança de tempo que mostra como o relacionamento dos personagens se deteriorou. Com isso, alguns atores precisaram ser trocados para outros de mais idade. Millie e Emily foram um exemplo. Suas personagens, agora adultas, ganharam uma nova roupagem, com Emma Darcy e Olivia Cooke, duas atrizes experientes e com uma longa carreira no cinema. Emily precisou controlar o nervosismo ao conhecer e ser interpretada por Olivia, pois ela é uma de suas atrizes favoritas. Por isso, a equipe de produção teve o cuidado de garantir que Emily e Millie encontrassem suas representações mais velhas poucas vezes no set. At the beginning of the rehearsal process, Millie and I, we were asking, like, when are we going to meet Emma and Liv? And it was sort of, it was made very clear quite quickly that it was a choice and not an accident that we hadn't met. Isso porque elas teriam 10 anos de diferença e teriam que representar como ambas haviam se transformado nesse meio tempo, sem necessariamente se inspirar em suas outras versões. E para fazer jus a Game of Thrones, que teve 8 temporadas e 73 episódios, House of the Dragons está sendo escrita e organizada para se estender em tramas longas e complicadas. Por isso, muitas das cenas que vemos na tela oferecem um tom de mistério que também chega aos atores, que precisam filmar arcos completamente desconexos do que seus personagens estão passando. Isso foi mais extremo com os atores juvenis que não saberiam como seus representantes mais velhos estariam. Nesse caso, o diretor foi uma âncora, guiando para que estivessem mais leves e confiantes. E sem os livros para estarem preparados, a coisa toda fica mais difícil, não é, George? Com certeza. Intimidade. Derivando de Game of Thrones, era esperado que a série trouxesse muitas cenas de intimidade entre os atores. Isso ficou muito claro com os episódios que, com toda certeza, tiraram os atores de sua zona de conforto. Para isso, a equipe procurou ter o auxílio de uma coordenadora de intimidade que garantiu que os atores fizessem todas as cenas de forma confortável e em segurança. Estratégia também utilizada pela equipe da série anterior. Embora alguns atores, como Sean Bean ou Ned Stark, tenham criticado o uso por sentirem que a cena se tornava robótica, o mesmo não aconteceu aqui. Emily, que durante a gravação tinha 18 e 19 anos, precisou realizar cenas bem íntimas com Paddy Considine, que interpreta o rei Viserys I Targaryen, e disse que a coordenadora de intimidade fez com que se sentisse mais tranquila. Isso é importante, pois ambos os atores e personagens tinham cerca de 30 anos de diferença. Portanto, ficamos felizes em saber que a atriz tenha sentido isso, pois as cenas foram, de fato, ainda mais intensas do que o público esperava. Relacionamentos familiares. E se falamos sobre relações complicadas, não podemos esquecer do relacionamento incestuoso entre Rhaenyra e Daemon, que na história são tio e sobrinha. Os dois atores precisaram trazer isso à tona enquanto seus personagens fortaleciam suas relações sem ter experiências pessoais em que se basear. É um fato que muitos atores trazem sentimentos da realidade para fortalecer os papéis que interpretam. Nesse caso, tiveram que confiar apenas em seu talento e na equipe à sua volta para que as cenas fossem bem representadas e ainda trouxessem as contradições que o arco exigia. E se você continua com a gente até agora, comente #Casa dos Dragões. Cesariana. Sabemos que algumas cenas conseguem desgastar
todos no set, física e mentalmente. E essa aconteceu logo no primeiro episódio da série, quando a Emma Arryn, brilhantemente interpretada por Sean Brock, realiza uma cesariana ao ser amarrada à cama por médicos. Visceral, com detalhes brutais que chocaram o público e tornou o set um espaço doloroso. Já faz mais de um ano desde que filmamos aquela cena. Foi um dia muito longo e muito emocionante, diz Paddy Considine. Segundo o showrunner, Miguel Sapochnik, a cena era necessária para apresentar a dificuldade das mulheres na era medieval. A Emma diz: a cama infantil é nosso campo de batalha. Sentimos que era uma maneira interessante de explorar o fato de que, para uma mulher nos tempos medievais, dar à luz era uma violência. É tão perigoso quanto parece. Você tem 50% de chance de conseguir, e muitas mulheres não conseguiram, disse Sapochnik. O bordel. Miguel Sapochnik e toda a equipe trabalharam muito para oferecer o melhor ambiente para as gravações. Com isso, prepararam diversas técnicas que aumentassem a tensão e trouxessem sentimentos reais para o set. Um exemplo bem claro disso foram as do bordel. Nosso diretor teve cuidado para que nós não víssemos o cenário do bordel antes de estarmos filmando. Então, a primeira vez que estávamos caminhando pelo bordel e ele guiando através do cômodo com todos aqueles outros corpos, então foi muito chocante, disse Millie quando questionada sobre como foi a preparação. Foram mais de 12 horas intensas de gravação com coadjuvantes para que a edição final recebesse um material completo, organizado e a cena não parecesse excessivamente boba. Mesmo assim, Millie comenta que sentia como se ela e Matt Smith, que interpreta Damon, estivessem com muita roupa enquanto todos os outros atores estavam nus. Fisioterapia. E sabemos que uma intensa agenda de gravações e pouca experiência com cenas de ação podem dificultar a gravação de algumas cenas. House of the Dragons desafiou sua equipe com sequências desgastantes e parece que a equipe não vai esquecer tão cedo dos entraves que tiveram. Matt Smith, que conta com uma carreira cheia de papéis tocantes que reúnem fãs pelo mundo, contou como em uma das cenas de batalha em que usa um capacete pesado de metal, acabou machucando o pescoço. A cena, gravada em Portugal, dificultou sua ida ao médico e, embora conseguisse gravar e não representasse um risco de vida, exigiu uma visita ao fisioterapeuta para que não tivesse efeitos negativos a longo prazo. No entanto, como o próprio ator disse, tudo isso faz parte do show. Cenas em grupo. House of the Dragons é uma das séries com maiores orçamentos da atualidade. Segundo a revista Variety, cada episódio custou cerca de 20 milhões de dólares, mais de 100 milhões de reais. Grande parte desse valor ficou com a contratação de figurantes e coadjuvantes para cenas em grupo. Com isso, tudo precisa ser coordenado perfeitamente e todos os presentes no set devem estar preparados para suas cenas, ou podem passar por um longo processo de filmagem com cenas gravadas dezenas de vezes seguidas para que seja do agrado da produtora. Por isso, séries como House of the Dragons acabam levando tanto tempo para serem gravadas. Afinal, se torna um verdadeiro quebra-cabeças organizar o elenco a tempo. Cenas cortadas. Um dos maiores desafios foi garantir que cada cena que entrasse na edição final do episódio entregasse apenas elementos importantes para o enredo. Com isso, muitas horas de gravação e cenas de difícil execução acabam sendo descartadas nos cortes. É um processo doloroso e minucioso que envolve um verdadeiro batalhão de editores. Dessa forma, todo o trabalho dos atores naquele momento é jogado fora. Infelizmente, isso é comum e acaba valendo a pena quando o episódio compõe cenas de tensão, onde apenas o essencial é mantido. CGI. Como é de se esperar de uma série que se passa em um mundo fictício e em terras medievais com dragões, a maior parte dos cenários é finalizado na pós-produção com os melhores editores do mercado cinematográfico atual, entregando ao público mundos grandiosos em CGI que impactam em cada detalhe. Enquanto isso, os atores precisam se desdobrar para trazer a realidade às cenas. Aquelas gravadas em cima dos dragões foram um real desafio das equipes. O vento era simulado com um soprador de folhas. Já o dragão era uma espécie de máquina que se movia como um. No entanto, nenhum desses elementos era responsivo e os atores aprenderam a utilizar a criatividade para deixar suas atuações mais vivas. Os atores menos experientes são os que mais sofrem com isso. Segundo Emily, ela e Millie não sabiam o que fazer com seus rostos, pois precisavam olhar para o mesmo local e ter as mesmas reações, o que acabava transformando tudo em um trabalho de equipe. Mas podemos admitir que elas cumpriram o trabalho com maestria, não é mesmo? É claro! De qualquer forma, ficamos felizes de ver uma equipe tão
comprometida com a transparência da produção. Mesmo com todas essas dificuldades, não dá pra negar que House of the Dragons tem seguido suas raízes e se mantido fiel ao Game of Thrones com cenas íntimas e extremas e plots intrincados. Você também acha isso? Conta pra gente nos comentários. Ah, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra saber de todos os detalhes de House of the Dragon.